eu fiz uma introdução falando sobre verdade e pós-verdade. Porque eu tive a ideia dessa série orando em casa antes do culto. Então eu mudei tudo que eu ia pregar antes do culto. Então não deu tempo de divulgar, de fazer a arte e tudo mais. Aí eu fiz uma introdução falando sobre verdade e pós-verdade. Depois disso, a gente fez uma mensagem muito legal falando sobre a Bíblia. E dando um pontapé inicial para que você possa aí depois pesquisar e tudo mais, ir atrás para você aprender um pouco sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Como a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Estou com muita sede hoje, bebi pouca água. E aí, depois, na segunda parte dessa série, nós falamos sobre a existência de Deus. E como o fato de Deus existir traz sentido para a sua vida. E se Deus não existisse, você simplesmente não ia poder definir aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Porque quem te traz moral e princípios é o próprio Deus. E aí depois disso, hoje nós continuamos em busca da verdade. Mas dessa vez nós vamos fazer algo diferente. Porque, como você sabe, nós estamos olhando para a palavra de Deus. E nós vamos falar agora especificamente sobre a pessoa de Jesus. Então vai ser muito massa mesmo. Então eu quero orar de novo antes da gente entrar na nossa mensagem. Fechado? Feche seus olhos aí no seu lugar. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado pela Tua palavra que nos revela o Teu Filho Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus por amor a nós. E nós recebemos a salvação de graça, Pai. Muito obrigado. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é abrir a sua Bíblia, beleza? Vamos lá. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. E agora eu vou tirar o meu Juliette, porque eu não consigo ler a Bíblia com ele. Se liga. Mateus, capítulo. Os meninos do discipulado duvidaram que eu ia fazer isso. Eles duvidaram, mano. O França deve estar fritando. Amo você, França, tamo junto. Quero ir na sua casa de novo, França. Aquele brownie que sua mãe fez estava muito da hora, velho. Fala sério, comi uns 10 pedaços. Olha só, Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Presta atenção. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou ele. E vocês? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dá um amém no seu lugar aí na sua casa, em nome de Jesus. Que saudade do povo aqui sentado nessa cadeira. Tu és o Filho, o Cristo do Deus vivo. E nessa hora que o pessoal dava um amém. Isso, obrigado os meninos que estão aqui da banda. Aqui, obrigado. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Talvez na sua versão não foi carne nem sangue, mas o Pai que está nos céus que lhe revelou isso. Enfim, deixa eu te explicar um negócio. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Ele compartilha da mesma natureza de Deus e ele é Deus. Porque nós cremos num Deus trino. O que é um Deus trino? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Deus é um só. Como? Mistério. Mistério. Se eu falar para você assim, eu compreendo a Trindade e eu vou aqui explicar para você, trazer uma lousa e se eu trouxer uma lousa e fizer um desenho e falar assim, é isso aqui, eu provavelmente seria muito arrogante. Eu sei, porque a Bíblia me diz que é assim, e a gente crê na palavra de Deus, mas entender como 3 são 1, como 1 é 3, isso é algo fora do nosso mundo. E qualquer exemplo que o pessoal tenta dar, é um exemplo, tipo assim, normalmente para criança, tá ligado?
Porque quando você cresce, você percebe que todos esses exemplos têm uma falha. Então não fica com exemplo tipo assim, a Trindade é igual o ovo, que tem a clara, a gema e a casca. Não fica com esses negócios, não. Sabe por quê? Porque dá ruim depois, mais para frente. Teologicamente falando, tem erro em todos esses exemplos. Nada humano explica a Trindade. Amém? Amém. A gente tem que usar a lógica. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus. Deus é um só. Glória a Jesus. Guarda isso, salva, imprime, coloca na parede do quarto. Jesus Cristo é Deus, Ele é da mesma natureza de Deus, Ele é um com Deus, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo, sem Jesus, nada do que foi criado viria a existir, mas no momento certo, Jesus, que estava lá, reinando e tal, na glória, tá ligado? Eterno, sempre existiu, sempre vai existir, Ele veio e o Criador se torna criatura. Então, ele vai e ele entra lá, né, através do poder do Espírito Santo, na barriguinha da Maria, nós já falamos sobre isso, e ele nasce como um ser humano. E ele foi um ser humano extraordinário, porque Jesus Cristo foi o ser humano perfeito. E Jesus causou um impacto tão grande, mas tão grande, que as pessoas ficavam perguntando, quem que é? Quem é Jesus? Então Jesus faz uma pergunta. Ele fala, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, quem as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas tinham algumas teorias, tá ligado? Porque fofoca não é um negócio novo, os meninos. Deixa eu falar uma parada. Fofoca é uma coisa antiga. Então, como Jesus já estava famoso, já estava conhecido, as pessoas começavam a confabular. Quem é Jesus? E começavam a criar um monte de teoria a respeito de quem era Jesus. Porque Jesus já estava muito conhecido na época. Então, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Mas nenhuma dessas pessoas e nenhuma dessas teorias estava certa. Isso aqui é muito louco, sabe por quê? Porque até hoje, essa pergunta de Jesus reverbera. Quem as pessoas dizem que Jesus é? Até hoje. Esses dias não, faz tempo já, porque esses dias nós estamos de pandemia. Mas a última vez que eu peguei um voo, eu não lembro para onde que eu estava indo. Mas eu acho que eu estava indo para Brasília, no casamento do meu primo. E aí, entre um voo, conexão, uma parada assim, eu estava na livraria do aeroporto. E tinha lá um livro. Eu não li esse livro e eu também não estou te indicando a ler, porque provavelmente o livro é horrível. Mas a capa dizia assim, Jesus, o maior filósofo de todos os tempos. E eu falei, nossa, provavelmente esse cara não entendeu nada sobre Jesus, porque Jesus não era um filósofo. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Então as pessoas têm 1 milhão de teorias diferentes para falar a respeito de Jesus. Porque deixa eu te falar um negócio, é historicamente comprovado que Jesus existiu. Então quando aquele seu amigo que acha que é inteligente, mas ele não é, tá? E ele fala que ele é ateu e que Jesus é um mito, isso é mentira, porque tem comprovações históricas de Jesus. É só ele usar o Google, que ele usa para ficar, sei lá, mano, pesquisando besteira, e ele vai descobrir que Jesus existiu. Tá bom? Só que, historicamente, então, você tem comprovações de que Jesus existiu, várias comprovações históricas e arqueológicas. A questão é, quando um ser humano cria um impacto tão grande, e nenhum outro homem criou um impacto como Jesus criou esse impacto na humanidade, perguntas se levantam, quem que é? Aí alguns dizem, Jesus era um profeta. Até hoje, alguns dizem que Jesus era um profeta, mas só isso, mais nada, que Jesus não era o Filho de Deus. Outros dizem que Jesus é um grande filósofo, como esse livro que estava lá no aeroporto. Outros dizem que Jesus foi o maior líder de todos os tempos, que se Jesus vivesse em 2020, ele seria coach. Eu tenho certeza que a última coisa que Jesus ia fazer era um curso de coach. Mas, e por aí vai. As teorias a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo são inúmeras. Mas a verdade, ela é revelada pelo Pai aqui para o nosso mano Pedro. Ele vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação de Pedro,
ela muda completamente a história, ela muda tudo. Compreender quem Jesus é e compreender que Jesus é o Filho do Deus vivo muda a sua vida. Porque Jesus deixa de ser simplesmente um personagem histórico que alguém te contou e ele passa a ser o Senhor da sua vida. Jesus não poderia ser um homem comum, porque um homem comum não iria ter causado o impacto e a transformação que Jesus causou até hoje no mundo. Cara, eu já falei isso aqui, mas eu não vou ficar muito nesse tópico porque o meu tempo está passando. Mas olha só, pensa comigo uma coisa, cara. Os seguidores de Jesus, o que os seguidores de Jesus sofreram por Jesus, são coisas absurdas, de ter a sua pele arrancada, de ser jogado em caldeirão de óleo quente, meu irmão, de morrer no Coliseu, comido de leão, de bicho, de ser espetado vivo em estacas, de servir de combustível para tocha. Cara, procura o imperador Nero e aquilo que ele, como imperador romano, fez na sua perseguição aos cristãos. Vários imperadores perseguindo os cristãos, mas provavelmente Nero foi o pior. A questão onde estou querendo chegar é: Jesus não era um homem comum. Jesus é o Filho de Deus. E aí quando você olha para Jesus, e você precisa compreender várias coisas sobre Jesus. Por exemplo, esses dias, uma polêmica na internet, uma polêmica vazia, e eu já quero aqui deixar claro, não precisa se envolver em polêmicas vazias. Eu precisei falar sobre isso, porque nesse dia, o meu WhatsApp, ele fritou de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acho que estava todo mundo de quarentena, e aí, mano, fritou meu WhatsApp, fritou assim, foi tipo assim, 80 mensagens em 2 minutos, mas foi tipo assim, uma polêmica dizendo que Jesus não está na palavra toda, e que a palavra de Deus não é a palavra toda por si só, e que só Jesus conta aqui, só nos 4 evangelhos e tudo mais. Enfim, eu não vou ficar dando voz para polêmica, mas deixa eu te falar um negócio: todo este livro é sobre Jesus. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela nos mostra Jesus. A Bíblia, desde o primeiro versículo até o final, tudo isso aqui está nos contando a história do nosso Salvador, Jesus Cristo. Desde o início, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca e Deus está dando a punição do homem, Deus já anuncia a vinda do Cristo. E assim acontece sucessivamente em cada livro da palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da palavra de Deus, e como sendo o centro da palavra de Deus, Jesus também precisa ser o centro da sua vida, mano. E aí a gente começa algumas coisas muito loucas. Porque a gente começa a olhar para Jesus e a gente começa a fazer umas perguntas, tá ligado? Porque a gente sabe, todo mundo, qualquer brasileiro conhece em algum nível a história de Jesus. Mas o ponto máximo na história de Jesus é que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. E aí eu recebo umas perguntas no meu WhatsApp, e são perguntas justas, afinal de contas perguntar não ofende, e quando você pergunta e encontra a resposta, você cresce. Mas eu já recebi mais de uma vez a seguinte pergunta: por que Jesus precisava morrer, Davi? Por que Jesus não podia simplesmente chegar aqui e falar, acabou o pecado, acabou os meninos, pá, derrotou e foi embora? Por que Jesus precisava morrer? Por que ele precisou sofrer? Por que ele deixou que batessem nele, que colocassem uma coroa de espinhos na cabeça dele? Por que ele deixou isso acontecer? E aqui vem o centro da mensagem de hoje, que eu já preguei isso outras vezes, mas esse não é simplesmente o centro da mensagem de hoje, mas é o centro da palavra de Deus, e é a mensagem que você precisa carregar por toda a sua vida. Jesus precisava morrer porque ele estava morrendo no nosso lugar. Jesus estava morrendo a nossa morte, a minha morte e a sua morte. Jesus estava sofrendo no meu lugar e no seu lugar. Se Jesus não tivesse sofrido aquilo que ele passou naquele dia, naquela sexta-feira, nós iríamos sofrer eternamente distantes de Deus por causa dos nossos pecados. Porque nenhum homem consegue purificar a si mesmo, nenhum homem consegue perdoar os seus próprios pecados. Foi Jesus que fez isso naquela cruz.
vivendo aquele momento onde ele estava levando o pecado de todo mundo. É por isso que Jesus precisava morrer. Se Jesus não morresse, seríamos nós. Mas por amor, Jesus se entregou. Então quando você olha para Jesus, você olha para a maior manifestação de amor que já aconteceu na história da humanidade. E ele precisava ser homem, sim, porque se ele não fosse homem, ele não teria feito isso por nós. Mas ao mesmo tempo ele precisava ser Deus, porque ele estava pagando por uma ofensa eterna. Eu já falei isso aqui, e eu vou repetir também de novo. Imagina só, hoje que quem está fazendo o som é o Cauã, meu amigão lindo, que está ali na mesa de som, nos ajudando na transmissão. Se o Cauã sai de lá da mesa correndo, vem aqui e me dá um soco na cabeça, a gente vai sair na mão aqui, vai sair na trocação, a gente vê quem que sai na melhor, mas no final das contas não vai dar nada. Vai cada um pro seu lado. Agora, se o Cauã der um socão na cabeça do Donald Trump, ele pode ser preso a vida toda, ou talvez ele pode ser, sei lá, condenado à morte. O soco foi o mesmo. Só que a diferença está na pessoa que ele ofendeu. Está entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? A ofensa do pecado, ela não ofende simplesmente você mesmo e os seus irmãos, quando você comete algum tipo de pecado. Mas ela ofende o Deus eterno. Ó o Google. O Google está ouvindo minha pregação. Deixa eu tirar o volume do Google aqui. O Google está nos espiando, galera. Cuidado com o Google. Enfim. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, a ofensa do pecado foi uma ofensa a um Deus eterno. Por causa dessa ofensa, nós deveríamos pagar eternamente. Porém, o eterno pagou por nós. Mano, isso é lindo demais, cara. O eterno, Jesus, pagou a nossa dívida. Imagina que você tinha um boletão, mano. Um boletão. Você sabe o que é um boleto? Provavelmente você não sabe que seu pai paga seus boletos se você é adolescente. Mas eu sei o que é um boleto, porque eu sou casado. Imagina que vem um boleto gigante, enorme, infinito, impossível de ser pago. Jesus pega o boleto e paga para você. Se Jesus tivesse só pagado o boletão, já estava massa, porque a minha dívida foi quitada. Se Jesus tivesse simplesmente morrido, ressuscitado e nos perdoado, a nossa dívida já teria sido paga. Porém, Jesus ainda faz mais. Ele ainda faz mais, porque Ele ainda derrama sobre nós o Espírito de Deus. Então, além do nosso boletão pago, você ainda ganha crédito no banco. Além da sua dívida paga, você ainda ganha com isso, porque você agora pode ter livre acesso ao Pai. Você agora pode fluir nos dons do Espírito. Você agora pode se tornar um pregador, um embaixador do reino aqui, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Você entende que Jesus não era um homem comum? Não. Jesus é o Salvador da humanidade. E Jesus deve ser o centro da sua vida. Todos os seus dias você deve olhar para Jesus. Todos os seus dias você deve buscar conhecer cada vez mais Jesus. Todos os seus dias você deve amar a Jesus. E tudo isso deve partir de gratidão. Gratidão. Eu vejo que muitas vezes a nova geração não sabe falar muito obrigado. É a geração do valeu, tamo junto. Mas para Jesus, simplesmente um valeu, tamo junto não basta. Você deve dedicar a sua vida para servir aquele que morreu por você. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Que no Velho Testamento, como nós sabemos, para expiação e perdão dos pecados, um cordeiro era oferecido. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que as pessoas por aí dizem sobre Jesus
e milhões de teorias diferentes a respeito de Jesus, nada disso é a verdade. Mas a verdade é aquilo que o próprio Deus revelou a Pedro: Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o meu Salvador, o seu Salvador. E talvez, pela forma como você tem vivido, talvez, pela forma como as coisas têm acontecido na sua vida, talvez você não tenha certeza se você é ou não salvo. Talvez você ainda não tenha certeza que a sua vida está 100% entregue ao Senhor Jesus. Porque não tem meio cristão, não tem cristão simpatizante, não tem cristão amigo da causa. Ou você é 100% de Jesus ou você não é. E talvez você tenha dúvidas, ou talvez nesse momento de isolamento social você acabou fraquejando e está se sentindo distante de Jesus. Pois o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele olha para você nessa noite e Ele te chama. E Ele estende a misericórdia dEle sobre a sua vida. Porque Jesus te ama. E Ele olha para você e Ele te chama para a salvação. E a graça de Jesus te convida para a salvação. E nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento. Faça uma oração agora. Entregue sua vida. Diga: Jesus, eu me entrego. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero Te servir. Eu quero estar contigo. Eu quero me tornar um filho de Deus. Se você estava distante, eu tenho certeza que o Espírito Santo está aquecendo seu coração agora. Eu sei que o Espírito de Deus está te tocando agora, está aquecendo seu coração. Você que estava se sentindo distante,